Como foi falado nas últimas pregações, né? Nas outras passadas, a gente viu que ser missionário é ser um instrumento de Deus e também ser servo do Senhor. Então, se aquilo que Jesus falou lá em Mateus 28, capítulo 19, do capítulo 18 ao 20, que nos chama para ser batizado, para ser ensinado e para levar toda a sua palavra em todo o mundo, aquilo não foi só para os discípulos, ele ecoou até hoje, até nós hoje aqui, serve para nós também. E como fala o título da nossa campanha, né, de missões estaduais, que está em Mateus 4,19, que diz assim: disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele está dizendo isso aqui, da passagem aonde Pedro estava pescando. E como sempre, Pedro, aquele caba que queria resolver tudo na hora, e Pedro achando que a única coisa que fazia, que poderia mudar o sustento dele, era a pesca. Jesus fala na linguagem de Pedro, para que Pedro viesse entender. Então tem muitas vezes, meus irmãos, que a gente precisa usar a linguagem local, para que as pessoas entendam. Sabe por quê? Porque é sério, a Bíblia já diz isso. Nos últimos dias, o príncipe desse mundo irá cauterizar, cegar o entendimento de muitos, e se possível, ainda dos escolhidos. Então, o negócio não é brincadeira. Muita gente aí está dificultando o Evangelho, mas o Evangelho é uma vida de simplicidade na palavra de Deus. Não tem muito o que inventar, não tem o que inventar, não é pulando, não é gritando, não, viva pela palavra, isso é que é o Evangelho de Cristo. E aí a gente vai ver que cada um de nós somos chamados, e cada um de nós temos uma qualidade, que é muitas vezes uma vocação. A irmã Gisele tem uma qualidade maravilhosa que eu amo, é a comida dela. Meu Deus do céu, fica difícil de fazer regime quando eu vou na casa dessa mulher. Essa é a qualidade dela, é a vocação dela, está dentro da igreja, está dentro de casa, dentro da escola, fazendo o que ela gosta, cozinhar. E Deus chama a irmã Gisele com essa vocação para ser instrumento dele no colégio, na igreja, aonde ela chegar. Eu conheci um pastor que ele disse uma vez para a irmã vendia coxinha na praça do bairro. E ele disse: ô irmã, eu sei que a senhora está fazendo um trabalho muito bom, vendendo coxinha ali, e cada coxinha que a irmã vende dá um papel de evangelismo. Mas eu vou lhe ensinar uma coisa melhor, irmã. Que a irmã tinha mania de, toda vez que ia dar uma coxinha, ia atender alguém, aí entregava a coxinha e um papelzinho daquele de evangelismo, né? Folheto. E aí o pastor disse: irmã, continue dando esse folheto, mas na sua casa, quando a senhora estiver fazendo a massa, quando a senhora estiver preparando a carne do recheio, comece a orar pelas pessoas que irá experimentar dessa coxinha, que a senhora vai ver que vai fazer ainda mais efeito. Gente, dentro de um ano, a igreja desse pastor lotou, que a irmã começou a levar gente para essa igreja. Veja o que Deus fez, usou
A vocação daquela mulher, de vendedora, de trabalhar com coxinha, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Assim é a irmã Gisele, assim é a Lia, nas suas vendas de boticário, de avô, né? Andando por aí, entrando nas casas onde eu nem a Dagmar conhece, entra, Lia entra para falar de Jesus. Assim é a missionária. E todos vocês, meu irmão, têm essa vocação porque Deus usa isso para que vocês possam ser instrumento dele na vida de outras pessoas. E aí a gente vai ver que, como foi falado os domingos passados, a gente aprendeu sobre dar bom testemunho, que são as qualidades de um servo de Deus, de um missionário, de ouvir sempre a voz do Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo e orar constantemente e saber onde orar, porque você precisa ter discernimento, meu irmão. Jesus, uma vez disse assim, quando for orar, não fazer igual os gentios, que fica nas esquinas, que fica chamando a atenção para que a glória venha para eles. Jesus diz assim, quando for orar, você faz isso. Entra no teu quarto, em secreto, que é em secreto que você fala com o Pai, e conversa com Ele. Mas pastor, e na igreja, por que a gente ora? A oração de comunhão é diferente. Mas pastor, e por que o pastor ora repreendendo o mal? Porque a nossa vida é uma vida de batalha. E aí a gente vai ver lá em Efésios que em determinados momentos precisamos estar batalhando em oração. Porque eu e você só vamos adquirir alguma coisa com o Senhor debaixo de oração. Somente debaixo de oração. A gente precisa ter o discernimento. E aí a gente vê que Paulo, ele estava lá em Troia, procurando um lugar para ir orar. Ele poderia ter orado em qualquer lugar, mas ele sabia que aquele lugar era um lugar cheio de prostituição, cheio de magia negra, cheio de ídolos. Ele ia estar em qualquer lugar orando, porque se ele faz isso, sabe o que é que iam dizer? Que Paulo era mais um. Vocês já ouviram a história que diz que crente é bode? Já ouviram? Que crente, quando começa a orar, ele manda isso é o que dizia no sertão pernambucano, as pessoas que não iam para a igreja. Meu filho, quando for para a igreja de crente, não se ajoelhe e feche o olho não, porque os crentes, quando ora, fica um bode dentro da igreja, para um lado e para o outro. Isso era misticismo que as pessoas faziam. Sabe por quê? Porque o diabo não gosta de ver eu e você de joelho diante do Senhor. E ele começa a colocar coisa na mente das pessoas. Eu garanto a você, se a gente fizer uma vigília aqui, e eu estou querendo fazer essa vigília, quando você se ajoelhar para começar a orar, vai passar 1001 coisa pela sua mente. Você vai lembrar até do vestido que você estava procurando há 30, 40 dias e não achou, e aí o diabo vai dizer, está tal lugar, em tal canto, simplesmente para te tirar da atenção da conversa com Deus. E quando você tem criança, aí é que é o problema, porque quando você imagina, você nem fala, mas quando você imagina dizer, vou orar, mãe isso, mãe aquilo, vó isso, vó aquilo, tudo para atrapalhar a tua comunhão com Deus. Mas o Senhor, Ele quer fazer essa diferença. Você tem que saber onde orar e quando orar. A oração de comunhão é diária. A oração de entrega é diária. A oração de batalha é diária. Todas as suas orações é diária. Sabe por quê? Oração nada mais é do que conversar com Deus.
E eu e você precisamos estar conversando com Deus dia após dia, momento a momento, hora a hora, minuto por minuto, porque Ele é que nos instrui a fazer o melhor para as nossas vidas. Quando nós fazemos alguma coisa sem orar, fica difícil, o negócio lá na frente dá certo. Mas aí Paulo nos ensina isso. E aí eu quero passar para vocês a consequência. O missionário, ele precisa compreender que ser um servo de Deus, que ser um instrumento de Deus, tem sua consequência, tanto para bom como para ruim. E essa consequência, Deus sabe, mas a Bíblia já diz que o Senhor não vai te dar nenhum fardo que você não possa sustentar. Se Deus está deixando acontecer isso na tua vida, é porque Ele tem um plano maior lá na frente para você e para toda a sua família. É só você acreditar nisso, porque quem lidera a tua vida, se você é um servo fiel ao Senhor, não é você, não sou eu, e sim o Senhor Jesus. Ele é que nos instrui ao melhor caminho. E aí a gente vai ver algumas consequências, baseado no livro de Atos, no mesmo capítulo 16, aonde Paulo nos ensina que há consequências. E aí a gente vai ver Atos 16, versículo 19 ao 26, que diz assim: vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas, os ataram para a praça, à presença da autoridade, e levando-os aos pretores, disseram: este homem, sendo judeu, perturbava nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber em prática, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e depois lhe deram muitos açoites. Os lançaram no cárcere, onde, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os cárceres da prisão, abrindo todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Gente, quando a gente vai ver lá no versículo 16, 17 e 18, a gente vai ver que Paulo liberta uma jovem endemoniada que usava de espírito de sabedoria, de conhecimento, de adivinhação. E Paulo, sabendo que aquela mulher estava possuída pelo diabo, e aí eu quero abrir um parênteses: nem todos aqueles que chegam para vocês, chamando vocês de servo de Deus, elogiando a vida de vocês, dizendo que vai acontecer, vai fazer, vai virar, nem todos esses são verdadeiramente de Deus. Porque para você ser de Deus, você precisa ter uma vida no altar do Senhor. E não é pela metade, é por completo. Que Deus não aceita ninguém pela metade.
E aí aquela jovem, dizendo para todo mundo que Paulo e Silas eram homem de Deus, que Paulo e Silas eram homem de Deus, e ela era conhecida como adivinhando local. Paulo vai lá, repreende, expulsa o demônio que age naquela vida, e os donos dela, donos daquela mulher, viu que o espírito tinha saído e começou a reclamar, porque o dinheiro que aquela mulher dava para eles não ia ter mais. E aí o que é que o diabo faz? Usa a vida daquelas pessoas para se levantar contra Paulo e Silas. Consequência de servir ao Senhor. Muitas vezes você vai levar uma palavra de salvação para alguém que está do teu lado, para alguém da tua família, para alguém do teu trabalho, para alguém que está no meio ali do teu convívio, teu vizinho. E só em imaginar aquela pessoa se libertar da influência do mal, o diabo se levanta contra a tua vida para querer te destruir e impedir que o nome de Jesus seja glorificado através da tua palavra. Porque a própria Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Tem alguns irmãos aí que, pastor, eu não falo para o meu vizinho, eu não falo para ninguém de Jesus, porque eu não sei, eu prefiro trazer para a igreja e o senhor conversar. Gente, até uma criança daquela ali sabe falar de Jesus. O testemunho que ele dá do convívio dele na igreja, do convívio dele dentro de casa, de uma vida de busca ao Senhor, isso já faz a diferença. E quem vai colocar palavras na tua boca não é pastor, missionário, profeta, não. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que o poder da palavra flua sobre a sua vida. E aí a gente precisa ter essa atenção, porque a palavra de Deus ela não flui numa vida que vive em descontento com Deus, que vive de fazer coisa errada, que vive em pecado. Deus não trabalha por metade, Deus trabalha por completo. Por isso que a palavra dele diz que a obra que ele começou, ele é fiel e justo para terminá-la. Então, meus irmãos, cuidado quando você vê, e a própria Bíblia diz, olha, cuidado quando alguém dizer que Jesus está ali ou acolá, cuidado. Porque muitos falsos profetas vão se levantar. Mas sabe por que a Bíblia diz isso? Porque você já tem a voz de Deus sobre a tua vida. É aqui, através desse livro, que ele fala ao teu coração. E a gente precisa ter esse entendimento, porque a Bíblia diz assim, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aprenda uma coisa, o libertar aqui não é de demônio não, é da nossa própria vida, do nosso próprio eu. Porque quando eu conheço a palavra, as coisas erradas do mundo que quer estar dentro de mim, ela se retira. E eu não preciso chamar ninguém para orar na minha cabeça, orar na minha casa. Não, porque o Senhor, Ele já me dá autoridade para isso. A gente precisa aprender isso. E Paulo tinha essa autoridade. Mas ele teve essa consequência de libertar aquela mulher. Qual foi a consequência? Ser preso, ser chicoteado e ser amarrado. Quando fala aqui em troncos, eu acho que vocês já assistiram aquela novela Escrava Isaura, né? Que o cara ficava amarrado
pés e as mãos sentados ali. Eu imagino como é que deveria estar, porque antes diz que as pessoas rasgaram as vestes dele, né? E depois chicotearam. Imagina como é que estava a costa dessas pessoas. E eles têm que ficar numa posição que quando você se abaixa assim, você pode notar. Estica o couro das costas, não é? É ou não é? Quando você se abaixa assim, não fica com o couro das costas esticado? Imagina o cara que apanhou, que foi açoitado, que está com as costas todas açoitadas, tem que ficar nessa posição. A vontade que dá é logo de chamar um P, um A, um Q, tudo o que você imaginar. Mas quando você é servo do Senhor, você não chama por outra coisa a não ser pela presença de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que eles estavam orando e louvando ao Senhor. Meus irmãos, a consequência de você servir a Deus pode até ser dolorosa, mas o Senhor reina sobre a tua vida e Ele te dá graça. Você já viu alguém que apanhou, que está com o corpo todo dolorido, louvando, adorando ao Senhor? Só aqui na Bíblia. Porque se for um de nós, é só o cara se levantar para dar uma tapa na gente, a gente quer levantar para revidar. Mas o Senhor, Ele coloca esse espírito de mansidão. Consequência de ser um servo de Deus, de ser um instrumento de Deus, é passar por isso. Mas sabendo que lá na frente, a vitória é maior. E aí a gente vai para o outro tópico, que é ser instrumento de Deus, servo, missionário. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu aprendi uma coisa. Eu tinha o costume de, toda vez que eu ia fazer jejum ou ia orar, eu dizia, olha, durante tal hora, tal isso, aquilo, outro, não me procure, eu vou estar assim, eu vou estar desse jeito, essas coisas todas. E a Bíblia diz que é bem claro, o maior sacrifício Jesus já fez por nós. E ela nos instrui para que a gente não venha fazer pacto. Mas se fizer, que cumpra. Por que isso? Porque Deus sabe a fragilidade do nosso corpo. Deus sabe a nossa fragilidade. Muitas vezes a gente quer fazer algo para estar no sobrenatural de Deus, mas o nosso corpo não aguenta. Eu vou tirar, eu não sei se eu já falei para vocês, mas um exemplo rapidinho. Lá em Recife, num dos bairros mais perigosos que tinha, todo final de semana tinha uma morte. Nosso pastor se juntou com a equipe de intercessão, eu era o líder da intercessão, minha esposa fazia parte, era quem liderava o grupo de oração das mulheres à tarde. E aí a gente se juntou com algumas pessoas da igreja para fazer caminhada de oração naquele bairro. E das encruzilhadas de a gente parar e fazer a ceia do Senhor. Só que minha esposa, aquele momento de oração com as mulheres, eu com aquele momento de oração com os homens, a gente estava na espiritualidade lá em cima, né? E o nosso pastor nos incentivava para isso. E, gente, a gente fez uma oração, que eu digo que o missionário é meio pirado mesmo, de vez em quando, que faz umas orações que a consequência depois é problemática.
Eu me lembro que eu e minha esposa, e o nosso pastor, a gente disse: Senhor, faz com que a gente veja todos os problemas desse lugar e abre os nossos olhos espirituais. Gente, talvez alguém aqui não acredite, mas sabe o que é a gente andar pelo bairro e a gente vê demônio fugindo? Ela, o povo ficava olhando pra gente porque a gente parava, levantava a mão e os demônios, eu estou falando, me arrependo todinho aqui. Só quem estava compreendendo o que estava acontecendo era o nosso pastor. E o negócio foi tão sério que a gente terminava, a gente ia para casa, a gente via, né? A gente via demônios sentados na calçada, conversando com outros assim. Não era pessoa não, gente, era vulto de demônio mesmo. Quando a gente levantava a mão e repreendia, ele saía correndo. Só que aquilo, para o começo, é ótimo. Você se sente, estou podendo, estou cheio. Mas a responsabilidade que vem sobre a tua vida, de oração, de vida no altar, de quebra de maldição, de contra-ataque sobre tua vida, é muito grande. E chega uma hora que você diz: Senhor, não precisava tanto. Mas a gente pediu. Então cuidado. Porque Deus sabe a limitação de cada um de vocês. Deus sabe até onde vocês podem ir. Por isso que Ele nos ensina que não adianta dar comida pesada a determinadas pessoas se aquelas pessoas ainda só estão no leitinho. Porque se a pessoa só toma leite, não aguenta comer comida pesada não. Vá dar um mocotó a uma criança de 8 meses, vai ter uma diarreia, vai estar passando mal, porque ela está acostumada com leite. E a Bíblia nos diz que há alguns irmãos entre nós que não aguentam comida com substância, tem que ser leitinho, mas que não venha a sair dos princípios da palavra. Não adianta você querer buscar algo só porque fulano buscou, ciclano buscou, beltrano tem, não. Procure saber primeiro para o que vai servir na tua vida, para que depois, lá na frente, você não venha quebrar a cara e ter problema. Paulo fez isso, teve consequências, mas lá na frente Deus deu a vitória. E aí a gente vê que tudo foi para a glória de Deus, porque uma família foi liberta por chicotadas, por serem amarrados, mas por estarem louvando, Deus salvou toda uma família. Atos dos Apóstolos, capítulo 27 ao 34, diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremulou, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja só, presta atenção nisso. Eu vou fazer uma comparação.
Renilson é perseguido no trabalho dele por estar falando de Jesus a um amigo. E por isso, Renilson é despedido. Se Renilson for despedido, na visão do homem, o cara bota logo a mão na cabeça, né? E agora, o que é que vai ser de mim? Mas Renilson tem um Deus que é por ele. E ele é despedido daquele setor. Mas lá na frente, a vida daquela pessoa foi transformada. E toda a casa daquela pessoa foi ganha para Jesus Cristo. Quem saiu perdendo? Foi Renilson ou foi o diabo? Pastor, mas Renilson está desempregado. Quem é o supridor de Renilson? Ele está em boas mãos. E aí a gente vê que toda uma família foi ganha. E depois, logo depois, diz aqui assim, ó, quando amanheceu, os pretores, no versículo 35, os pretores enviaram ofício de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro pronunciou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadão romano. Queres agora ocultar, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venha, eles pessoalmente nos ponha em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpa, e relaxando-lhe a prisão, rogaram-lhe que se retirasse da cidade. Vejam, irmãos, aqui fala cidadão romano, mas os pretores não estavam com medo porque era cidadão romano, não. Porque se vocês prestarem atenção, quando eles foram entregues ao carcereiro, que era romano também, eles disseram o que para o carcereiro? Guarda-os com a tua vida. Sabe o que é que isso significa? Que era um cidadão romano que estava guardando dois judeus na mente dele, que se fugisse, eles iam matar o carcereiro que era romano. Foi porque Paulo e Silas tinham cidadão romana? Foi não, meus irmãos. Foi porque Deus colocou a mão dele naquele lugar. Foi porque Deus mostrou o poder dele dentro daquele cárcere. Foi porque Deus chegou na vida de Renilson e fez com que aquela família se libertasse. Quando as pessoas às vezes verem Deus trabalhar na tua vida, elas vão temer. Eu me lembro que às vezes eu fui buscar minha esposa no trabalho e uma brincadeirinha lá, não sei o que, aí uma disse: cuidado, que quando ela ora, o povo teme. Sabe por quê? Porque você não é filho de Zé Ninguém, não. Você tem um Deus que é por você. Você tem um Deus que move céus e terra.
para poder te proteger. Aquele carcereiro também era romano. E por que os pretores disseram que para guardar com a vida dele, que se os presos fugissem, eles iam matar ele? Mas quando disseram que Paulo e Silas tinham cidadania romana, aí disseram que temeram. Foi pelo que Deus fez naquele lugar, que fez com que aqueles homens temessem em tocar naquelas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Coloque isso na sua vida, leve isso para dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você for. Saiba que você é a menina dos olhos de Deus e ninguém, diabo nenhum, poderá se levantar contra a tua vida. Porque você tem um Deus que vai mover céus e terras para te abençoar. E para terminar, meus irmãos, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, então o partiram. Quando você é servo de Deus, Deus sempre irá colocar alguém para te confortar, para te apoiar, para te dar socorro, porque Ele não vai te deixar órfão. A palavra dele diz: mesmo se teu pai, tua mãe, teus irmãos te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Promessa de Deus para a tua vida, promessa de Deus para a minha vida, promessa de Deus para aquele que é fiel ao Senhor. Então confia nisso, meus irmãos. Mas não deixa de fazer o plano de Deus que Ele tem para a tua vida. Vocês jovens, vocês não estão na faculdade porque são bonzinhos ou porque estudaram demais para passar na faculdade. Deus tem um plano na vida de vocês. Agora, cabe a vocês querer ou não fazer esse plano. Que plano é esse, pastor? Vai lá para Mateus 28, versículo 18 a 20, que você vai saber. É o plano de todo aquele que se converte a Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Você não precisa ser crente chato. Aquele crente que fica falando de Jesus constantemente. Não. Quando a Bíblia diz que você tem que falar de Cristo a tempo e a fora de tempo, não é ser chato, é aproveitar as oportunidades para mostrar Cristo na tua vida para as pessoas que estão aí fora. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que viver. Cada um de nós tem um propósito. Ontem, eu fiquei naquele colégio ali até quase 4 horas. Mas eu vi o propósito de Deus para eu estar ali num dia de sábado que não era obrigado eu estar. A secretária chega para a gente e diz: é a primeira festa que eu vejo não entrar bebida nesse colégio. E o segurança, o Linaldo, olha para mim e fez: a gente está aqui para isso, para não deixar nada acontecer. Aí eu digo: Senhor, obrigado, porque tudo é para a tua glória. Estavam bebendo lá fora. Teve 3 tentativas de entrarem com bebida. A gente barrou. Graças a Deus não teve problema nenhum lá dentro. E se teve alguma bebida lá dentro, nós não vimos, não foi feita as outras festas
que teve gente que passou mal, que teve gente que desmaiou. Primeiro, porque antes de começar, o professor Manuel se juntou com a diretora e chamou mais a Paulina, chamou mais algumas pessoas e a gente foi orar na entrada do colégio para que nada de mal acontecesse. Antes de começar de manhã, o Igari tirando o lixo que estava na frente, a diretora chegou e nos chamou. E depois, durante todo o processo, eu estava em oração. Não só tinha somente eu crente lá, tinha outras pessoas, e eu falei para outras pessoas, fiquem em espírito de oração. Porque nas outras festas que teve até gente que se manifestou. E para a honra e glória do Senhor, nessa não teve nada. Esse é o propósito de Deus naquele lugar ontem, na minha vida. Então, meus irmãos, cada um de vocês é importante para o Senhor. E Deus quer fazer maravilhas na vida de vocês. Como está falando aqui, vocês é instrumento de Deus para a salvação de vidas. Não deixe que o diabo tire isso de vocês. Não deixe que o diabo arranque isso de vocês. Haja o que houver, o problema que for, saiba lidar com as consequências de servir a Deus. Porque pode ser difícil agora, mas lá na frente, como diz lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida eterna. É isso que Deus quer para ti. É isso que Deus quer para mim. Firma nesse propósito, para que divina pastora, para que esses jovens, essas crianças possam ser instrumentos de Deus para a salvação desse lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos